O assunto que foi democraticamente dado para mim fazer hoje foi o que é o Espiritismo. E quando eu digo democraticamente foi, pegue, faça, se vire. E eu pensei, como eu quero abordar isso? Qual é o ângulo que eu quero falar sobre o que é o Espiritismo? Porque eu acho que chegar aqui e falar as mesas girantes, Kardec, blá, 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 vai botar todo mundo para dormir. A Tati já está babando. Tudo bom, Tati? Gosto muito de você, Tati. E eu não quero botar vocês para dormir no nosso primeiro dia. Então eu tentei fazer uma coisa diferente. O ângulo que eu quis pegar para a gente entender o que é o Espiritismo é compreender o que levou ao Espiritismo. Quais são os fatores históricos que levaram ao Espírito de Verdade, o quarteto de espíritos de altíssima grandeza liderados por Jesus sendo o quinto, que desenvolveram a codificação, o que levou a esse grupo a desenvolver, e na época que foi desenvolvido. E para isso, eu vou pedir para vocês viajar no tempo comigo. Vamos voltar para uma época em que minha mãe ainda era um pouquinho nova, certo? 6.000 anos atrás. 6.000 anos, um pouquinho mais, na verdade. Um pouco antes do nascimento de Moisés. E estava Jesus. Minha mãe não é velha, não, ela é vintage, tá? Estava lá Jesus, no céu, trabalhando muito, porque ele não para. E olhando aqui para baixo, né? Tomando um cafezinho, porque, né? Ninguém é de ferro. Gente, eu brinco, mas com todo respeito, certo? Tomando um cafezinho e olhando aqui para baixo. E ele falou, não, isso não está muito legal, não. Aí ele pegou o telefone dele, um HTC, porque Jesus, né, ele só pega o melhor. Heavenly Technology Communications, certo? Moisés, fala, JC. Pai, você vai descer. Como é? Você vai descer. Homem, eu não quero descer, não. Aquele povo é tão atrasado, tão complicado, tão selvagem. Mas você vai descer. Quem manda aqui sou eu. Jesus sendo o governante do nosso sistema solar e mais dois? É o nosso mais dois, né? Cabe é fraco, né? Tem gente que não consegue governar um país. Ele governa vários sistemas solares. Nós sabemos que nosso sistema solar tem 9 planetas visíveis, mais alguns que a ciência ainda não descobriu. Ele manda tudo. Ele falou, Moisés, você vai descer. Porque o povo lá embaixo, ele não está entendendo muito a Deus. Tem um negócio aí de que Deus é violento, que Deus mata, que Deus tem ira. Isso não está certo. Desça e tente ensinar para esse pessoal qual é a verdade. Vá falar de Deus e dê uma visão nova de Deus para esse povo. E para completar, né, porque nada pode ser muito fácil, você vai para o Egito, onde tem um pessoal lá escravizado, mas é um povo de bom coração, que tem um potencial muito grande, já está meio caminho andado para o monoteísmo, certo? Acreditar em um Deus só. Então, ali vai ser a semente. Moisés não era lá tão desenvolvido moralmente, mas Moisés tinha um fator muito bom a seu benefício. O conhecimento científico que ele tinha, a capacidade de manipulação do mundo em sua volta através da força do pensamento, que naquela época, uma terra primordial, uma terra mais jovem, era mais possível, certo? Nós vamos estudar mais como isso era possível nas semanas por vir, mas o fantasioso, ele era mais alcançável naquela época. E Moisés veio. Jesus, que não dá nada fácil para ninguém, nada de bom. Obrigado, mãe. Tá vendo? Sintonia. Preparou o corpo de Moisés. Aí a gente vê, não dá muito para ver porque está um pouco iluminado demais, a representação católica
de Moisés é disseminada durante o renascentismo, que Moisés, branco, nascido no Egito, que é um deserto, de barbas longas e musculoso, assim como eu, certo? Essa coisa meio deus grega, assim como eu, mas eu não consigo, compreendendo, principalmente morando aqui na Austrália, vendo as diversas culturas, eu vejo pessoas daquela mesma região e elas não são assim. Musculoso, alguém até, tudo bem, né? Vai para academia, ali no Fitness First, né? Puxa um pouquinho de ferro, você fica assim um deus grego, como eu. Mas branco, não sei. Sigmund Freud, que além de psicanalista maluco e historiador, ele escreveu um livro chamado Moisés e Monoteísmo, que deixa um pouco de lado a Bíblia, os relatos bíblicos de Moisés, e traz os relatos históricos de Moisés. E a descrição histórica, aquela que diverge um pouco da Bíblia, fala que Moisés era testudo, magro, assim, patologicamente magro, e assim como eu, gago. Vocês vão, o pessoal que não me conhece vai já sentir a minha gagueira quando eu começar a ficar nervoso. Gaguice? Gagueira? Um dos dois. Então Moisés não era essa figura à la deus grego. Moisés era uma pessoa franzina, gago e feio. E assim, quando eu falo gago, ele era severamente gago. Tanto que a gente que já leu o Velho Testamento sabe que o irmão dele tinha que falar por ele. E ele tinha a obrigação de, através da palavra, levar todo um povo contra um grande império para fugir. Vai achar que a sua missão é difícil? Tenta fazer o que ele fez, né? E para completar, o público que Moisés tinha de lidar era, de acordo com as reclamações que ele teve através do telefone com Jesus, um povo bruto, comparado ao que nós temos hoje. Mas Moisés conseguiu, nós conhecemos bem a história, ele levou o povo para fora do Egito, tirou os hebreus da escravidão, fugiu, recebeu os 10 mandamentos. Estou esquecendo alguma coisa? Não. E quando chegou lá na montanha, no Monte Sinai, ele recebeu os 10 mandamentos através da intervenção divina e desceu a montanha, né, todo feliz, com as pedras na mão, achando que, consegui, tirei esse povo da escravidão, trouxe eles para cá. Licença. E consegui trazer o que Deus queria, os 10 mandamentos, que são, em sua essência, de um conteúdo moral exemplar, certo? Nós sabemos que se a gente conseguir seguir os 10 mandamentos à risca, nós já conseguimos fazer um grande progresso nessa encarnação. Mas quando ele chegou lá embaixo, ele se deparou, mais uma vez, com o público dele, o pessoal com que ele tinha de lidar. E no momento de ira, ele se perdeu. Ele cometeu tá vendo que eu falei que era gago? Obrigado. De simplesmente 2.000 pessoas. Assim, num tapa só. Subiu de novo a montanha, cheia de ira, e escreveu uma nova série de leis, atribuindo às leis dele, as leis mosaicas, uma qualidade divina. E o que era para ter sido um momento de iluminação para os seres humanos, ficou assim pela metade. Porque a imagem de um Deus tirano, de um Deus vingativo, ficou perpetuada nas leis mosaicas, que o pessoal da época também acreditava estar vindo de Deus. Passou-se o tempo, Moisés desencarnou, voltou para o céu, imagino eu, e o ser humano continuou na sua caminhada do progresso. Foram se passando os séculos e a moralidade não estava lá essas coisas não.
E estava lá Jesus, tomando um cafezinho, porque ninguém é de ferro, olhando lá para baixo. Quem vai agora sou eu. Eu não sou de brincar, já mandei uma vez, não deu certo, agora vou eu. Mas sendo Jesus um espírito evoluído como ele é, e nós sabemos que ele é o espírito evoluído aqui dessas pairagens, não podia simplesmente chegar num corpo e encarnar. Não existe um corpo físico naquela época ou hoje que suportaria um espírito daquela magnitude. Você tem que me lembrar isso aqui porque eu esqueço, viu, gente? Perdão. Se eu mudar de assunto assim e vocês verem que eu não fiz nada, joga uma coisa na minha cabeça que eu lembro. Jesus precisou se preparar. Não somente as condições aqui na Terra, mas um preparo íntimo dele. E esse preparo levou nada mais, nada menos do que 200 anos, só para Jesus conseguir condensar o perispírito dele o suficiente para que um corpo não o rejeitasse. Porque se ele chegasse com um nível de vibração muito alta, aconteceria um aborto espontâneo. Não há compatibilidade de um espírito muito evoluído com um corpo grosseiro que nós ainda temos. Está melhor do que antes, menos denso, mas ainda muito grosseiro. 200 anos se passaram, Jesus encarnou, nada de concepção divina, porque Jesus, sendo ele a pessoa que vinha dar o exemplo, não podia burlar a própria lei de Deus. Então, Maria não era virgem quando ficou grávida de Jesus, porque senão ele estaria quebrando as próprias regras de Deus. Ele não é especial, no sentido de ter regalias, né? E o nascimento de Jesus representou para a humanidade um intervalo na escuridão em que nós vivíamos. O Evangelho se refere exatamente assim como a vinda de Jesus. Foi o fim da escuridão para o ser humano. E ele veio, nasceu, ele some do radar aos 8 anos, reaparece aos 30, e dos 30 aos 33 ele causa a maior revolução que nós já vimos. Certo? Você acha que a Revolução dos 20 centavos foi coisa boa, você precisava ver como é que foi lá atrás. Certo? E ele virou tudo de perna para o ar. Ele chegou e falou, olhe, perdoai. E para resumir, porque não é o nosso assunto, eu só quero levar vocês por um determinado período, ele falou, amai a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Ponto final, vá para casa. Só que as pessoas não tinham condições de compreender o que Jesus estava querendo dizer, porque ainda assim, há 2000 anos atrás, o ser humano era muito selvagem, a ciência humana era muito primitiva. Nós temos a sorte do desenvolvimento científico acontecer em proporções exponenciais. Então, não é devagar, não. Uma descoberta leva mais 10, que leva mais 20. E assim nós conseguimos, nos últimos 2000 anos, progredir ao que nós temos hoje. Mas não existia nada disso naquela época. Se você queria mandar um text message para alguém, tinha que ser a cavalo, certo? E, no mínimo, 3 dias aí com um pobre coitado tendo que correr sem água para entregar uma mensagem de um ponto a outro. Então, Jesus não podia ensinar tudo o que ele tinha para ensinar, simplesmente porque não tinha quem compreendesse. E o que foi que ele fez, sendo sábio que é? Ele preparou o chão. Ele ensinou tudo que a Amanda tinha condições de aprender na época que você estava lá, viu, Amanda? Conheceu o passado. Ensinou tudo o que ela podia, que todos eles podiam compreender, com exceção dos apóstolos e de Maria, que estavam num nível bem avançado. E para a massa, ele preparou o chão. Eu vou mandar para você o Consolador prometido. Ah, você vai voltar, Jesus? Mais ou menos. É quase que a mesma coisa, certo? Então esperem, cresçam, se desenvolvam,
que lá na frente vai chegar coisa nova. Tá certo, Jesus. Então quer dizer que agora a gente vai constituir sua igreja. Exatamente, mas olhe, vai devagar, certo? Não é para sair do trilho. Você constitui uma igreja, tudo bem. Mas faça dentro dos parâmetros que eu estou te ensinando. Não vá, entendeu, exagerar, não. O que o ser humano faz? Igrejas banhadas em ouro, né? Jesus é crucificado, desencarna, ressuscita depois de 3 dias, se rematerializa depois de 3 dias para dizer, oi, estou indo embora, te vejo lá na frente. E volta para as esferas superiores. A igreja se constitui depois de algumas décadas, cresce e toma conta do mundo. É nascido o catolicismo. Um tempo depois, tem início a Idade das Trevas. A claridade que Jesus veio trazer é então dissipada pelos seus próprios seguidores, que não compreenderam a mensagem sublime que ele queria estar trazendo, que era a mensagem do amor. As pessoas não compreendiam que amar é incondicional. A condição de amar é incondicional. Não importa se você é judeu, árabe, se você é muçulmano, se você é corintiano. Todo mundo é digno de amor. Palmeirenses, E através dessas indiferenças, nós caímos na Idade das Trevas. Jesus estava lá em cima, tomando um cafezinho, porque ninguém é de ferro, e falou, não, isso não está certo. Chamou todo mundo do núcleo dele e falou, vamos preparar o mundo. Nós precisamos criar as condições necessárias, porque já o Consolador prometido vai chegar. E eis que, depois da Idade das Trevas, que era para ter mudado os slides antes, eu esqueci, perdão, uma gama de gênios intelectualmente desenvolvidos foi implantada na Europa, certo? Eu me refiro, claro, à Renascença. Perdoem a nudez, mas é arte, certo? Em momento nenhum da história houve uma concentração de gênios maior do que essa época, o renascentismo. E a ideia por trás disso é muito simples. Se você planta um vírus de forma espalhada o suficiente, o que vai acontecer? Vai se espalhar e vai tomar conta. Então, o objetivo dessas pessoas intelectualmente desenvolvidas em tanto peso na Europa era puxar as pessoas que ainda estavam assim, tomadas pelo dogma, e puxar essas pessoas para uma nova forma de pensamento, uma nova forma de ver o mundo. E daí veio o grande desenvolvimento artístico, literário, que aconteceu naquela época. Por trás disso estava lá Jesus, puxando as cordinhas, querendo trazer a humanidade para cima, para que a ciência começasse a desenvolver. Foi aqui que as pessoas começaram a se perguntar, mas como é que eu consigo ver a Amandinha? Como é que eu consigo ouvir um som? O que está acontecendo dentro de mim? Certo? Por que se eu tiver um impacto muito grande na minha cabeça, eu sofro sequelas à minha capacidade cognitiva? E daí nós conseguimos chegar ao iluminismo, o ápice desse pensamento renascentista, onde as pessoas falaram, chega, a igreja não vai mais controlar o que eu penso, a igreja, nada contra, que deixasse bem claro nesse momento, antes de continuar, eu não estou criticando o catolicismo, tá certo? Isso aqui é uma análise histórica do que aconteceu. Então, durante o iluminismo, o pessoal falou, chega, certo? Eu vou pensar por mim mesmo agora. Eu quero aprender, eu quero me desenvolver. E um grande marco do iluminismo foi a prensa, né? Por isso que eu botei, porque eu não pensei em nada melhor para botar aí, representando isso. Então, finalmente, o chão estava pronto para o plantio.
Mas Jesus queria algo mais. Ele queria união entre os povos. Então ele chamou um indivíduo e falou: você vai descer, você vai encarnar, e a sua tarefa vai ser unificar a Europa de forma pacífica, de forma diplomática, atrás de um ideal. Essa era a missão verdadeira de Napoleão Bonaparte. Ele veio para unificar os povos, para que quando o Espiritismo chegasse, não sofresse a resistência que sofreu. Além de ter que combater as outras religiões que eram contra a disseminação espírita, ele também tinha que combater a distância, as fronteiras. E Jesus quis eliminar mais esse obstáculo. Napoleão era um contemporâneo de Kardec, um pouco mais velho do que Kardec, obviamente, mas nós sabemos que ele falhou na sua missão. Ele escolheu o militarismo ao invés de diplomacia e não conseguia unificar a Europa como Jesus pretendia. Mas, como Jesus não opera sem um plano B, C e Z, ele conseguiu fazer o que ele queria. Ele mandou uma série de indivíduos, especialmente para a França, porque é onde o pensamento liberal era mais amplo, para desenvolver e disseminar o Espiritismo. Era trabalho único de Kardec? Não. Nós tínhamos pessoas como Leon Denis, Camille Flammarion e diversos outros espíritos que estavam como backup. Se Kardec tivesse falhado ou se desviado na sua missão, o que é perfeitamente possível, todos nós somos passivos de erro ou de se perder, teriam outros para tomar as rédeas. Mas Kardec não se desviou. E eu nem sei se era a missão de Kardec, pode ter sido outro, e Kardec foi o backup, né? Isso ficou perdido na história. Quem era esse indivíduo? Francês, nascido em Lyon, com esse nome lindo, maravilhoso, eu não sei falar francês, mas eu vou tentar. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Eu imagino a dor do parto da mãe desse menino para ele botar o nome desse. Isso foi castigo, tenho certeza. Kardec, o professor Rivail, teve uma educação muito ampla. Ele estudou em escolas boas e se tornou amigo, como nós bem conhecemos a história dele, do professor Pestalozzi. Eu pronunciei isso errado. Pestalozzi, está certo. Que é o fundador do nosso do método de ensino que nós temos hoje, né? Ele que desenvolveu o sistema que nós temos hoje. Então, Kardec, ele era academicamente um professor. Ele se especializava na arte de ensinar, conhecedor das diversas ciências, como todos naquela época eram, não era essa coisa fácil que tem hoje, que a Amanda vai para a faculdade e estuda só contabilidade, né? Contabilidade? Naquela época, não. Você estudava física, química, biologia, alguns idiomas, música, pintura, história, arte, etiqueta, latim, grego, história grega, entendeu? Era um pouquinho mais difícil. Aí era sem Wikipedia, viu? Fazer trabalho. Então, Kardec era um conhecedor das ciências. E um homem extremamente metódico. Por ser um professor, ele conhecia bem a natureza dos estudantes, que não creio que mudou muito de lá para cá, era aquela coisa, né? Party all night long. Então, ele sabia como mastigar uma ciência de forma que pegasse um estudante e prendesse a atenção daquele indivíduo sem futuro, para que ele pudesse aprender e, conforme a maturidade, se tornar uma pessoa mais responsável e com aquele conhecimento já na sua bagagem. E foi essa metodologia de Kardec que ele trouxe, do professor Rivail, que ele trouxe ao começar a escrever quanto a Allan Kardec. Os primeiros contatos que ele teve com os espíritos, através de visitas nas casas que estavam acontecendo os fenômenos, começou como um hobby, porque, na verdade, isso que era
aqueles fenômenos. Quando não tinha mais a guilhotina na França, o pessoal não tinha mais o que fazer nos domingos, porque eles iam ver isso nas praças, né? Então, acharam um novo passatempo, que era ver esses fenômenos, essas mesas que viravam e começavam a bater na parede. E Kardec foi uma vez visitar, se interessou e observou, tendo a mente que existia parâmetros, que existiam sequências, que tinha alguma coisa racional por trás daquilo. E a consequência disso, o Livro dos Espíritos. Certo? Mas o conhecimento espírita em si, ele não é original. As coisas que são ditas aqui dentro não foram ditas pela primeira vez aqui dentro. Certo? Mas nós vamos chegar a isso. Antes, só para concluir em Kardec, vamos só lembrar que o motivo maior que nós devemos agradecer a Kardec pelo trabalho que ele fez foi a dinâmica e a sistematização que ele colocou em cima da codificação espírita, os 5 livros e a revista espírita que ele publicou por 12 anos, até o seu desencarne. É essa sistematização que dá ao espiritismo a força que ele tem hoje. Porque uma pessoa, para conseguir achar uma contradição aqui, tem que penar muito. Penar muito mesmo. E, além disso, o espiritismo, ele anda mão em mão com a ciência. O próprio Evangelho diz que a ciência nunca vai conseguir desmentir o espiritismo, porque o espiritismo, ele dá o espaço para o crescimento científico, para que ele cresça junto com a ciência. Mas, como eu falei, o conhecimento espírita ele não é original. Nada do que está escrito aqui é exclusivo daqui. Assim como Jesus, lá atrás... Já vai quantos minutos? Como Jesus, lá atrás, explicou para os apóstolos dele e para a mãe dele, manhinha, uma ciência mais avançada diante da Boa Nova, e para a massa ele deu o que era possível a massa aprender, o Espiritismo vem fazer a mesma coisa. As pessoas, no decorrer da história, que já tinham a condição de compreender essa ciência, receberam isso aqui. Vocês querem ver? Vamos voltar de novo para antes de Moisés. Se você... isso está disponível na internet, você comprar os livros. Os livros hebraicos, muito, muito antigos, predatando Moisés e um bocado, já vai falar de coisas como teoria das cordas. Já vai falar como entanglement theory. Como é que eu traduzo isso, Jô? A teoria do entanglement diz que todos os objetos do universo, inanimados e animados, eles têm uma conexão, certo? Existe uma ressonância entre todos os seres vivos e não vivos no universo, certo? Isso é o que o entanglement theory diz, que todos estamos conectados. Isso é uma coisa recente. A teoria das cordas é uma coisa que foi desenvolvida recentemente também, nos últimos 30 anos, 40 anos, mas que os hebreus já falavam com detalhes absurdos há mais de 10 mil anos atrás. Livros que se tornaram públicos recentemente, mas que durante muitos séculos e séculos, somente os indivíduos mais altos na hierarquia hebraica e depois judaica podiam ter acesso. Mas esses livros, eles falam de ciências avançadíssimas. Santo Agostinho, ele conversava com a mãe dele. Era um padre católico, mas conversava com a mãe dele. A irmã Clara, Santa Clara, fazia comida aparecer do nada na cozinha do convento que ela tinha. Quando faltava comida para dar para os pobres, ela mandava todas as irmãs que moravam com ela ir para os seus quartos orar, e a cozinha amanhecia cheia de comida. O fenômeno da materialização, conhecido, que ficou muito famoso com Jesus através dos pães e peixes. E Santa Clara conseguia executar aquilo. A mediunidade não é algo novo.
Nós temos Jesus que falou com Legião, que é a horda de espíritos que estava tentando impedir o trabalho dele. Dante Alighieri, teve uma excursão às zonas inferiores, às zonas medianas e depois ao céu, que ele relatou de forma poética demais na Divina Comédia e findou se perdendo do que realmente era. Mas a missão de Dante era essa, era retratar para o mundo o que era o umbral, o que eram os abismos e como era o céu. E findou que ele conseguiu retratar o inferno até com uma certa êxito. Então nós vemos aí que o Espiritismo em si, ele não traz novidades, ele sistematiza a ciência dos espíritos. Ok? Então, o que é o Espiritismo? Certo? É uma religião, é uma ciência, é uma filosofia. Todo mundo já ouviu essas 3 palavras relacionadas ao Espiritismo. Então, nós sabemos que é uma filosofia, nós sabemos que é uma religião, que vai tratar dos assuntos do coração, dá para você um norte, e é uma ciência que vai instrumentalizar você a praticar a caridade de novas formas, através do trabalho mediúnico. Mas o que realmente me chama a atenção no Espiritismo não é o que ele é, mas o que ele faz comigo. É uma distinção bem ampla. Nós temos o pensamento científico, como eu já pincelei. O Espiritismo anda de mão em mão, de mão dadas com a ciência, no sentido de que, quando uma nova descoberta é feita, o Espiritismo está lá para aprender e já comentou lá atrás uma coisa a respeito, dizendo, como nós vemos nessa pergunta do Livro dos Espíritos, que é perguntado: como os mundos são feitos? E o Espírito de Verdade fala: você ainda não tem a ciência para isso. Espera mais um pouco. Muitos anos depois, 100 anos depois, através do telescópio Hubble, nós conseguimos desenvolver as teorias e nós hoje sabemos como o planeta se forma, né? Como o Marcelo falou atrás, nos tantos bilhões de anos desde do início do nosso universo. Eu falei que eu era gago. Do nosso universo. Então, o pensamento científico, ele está sempre presente. E, além disso, o Espiritismo vem trazer para uma coisa que pode parecer ser óbvia, mas que para a época não era: a existência do espírito quanto ser errante. Não errante de errar, errante de poder ir e vir. Isso, na época, era um conceito totalmente novo. Felizmente, hoje, através dos filmes, da literatura, isso é uma coisa comum. Não é uma coisa assim tão fantasiosa, não é uma coisa tão extraordinária. O próprio livro do Harry Potter e os filmes têm fantasmas indo e vindo. Isso condiciona a mente das pessoas de hoje a se acostumar melhor com essa ideia. Na época, isso era algo novo. E isso abriu portas maravilhosas para todas as pessoas que estavam acompanhando esse desenvolvimento religioso que era o Espiritismo, essa revolução de pensamento. Além disso, o Espiritismo, ele mostra para a gente que nós não estamos sozinhos. O Espiritismo chega para a gente e fala: Humberto, olha, você vive num planeta pequeno, certo? Cheio d'água, o que eu tenho pânico de água, por isso que eu nunca vou entrar num barco. Cheio de gente, mas vocês não estão sozinhos. Se você for a Marte, se você for a Vênus, se você for lá em Plutão, vai ter vida. Mas, Humberto, meu telescópio não mostra nada lá. Abra o livro dos médiuns e estude... Fugiu a palavra, perdão, está vindo. Conexão da EOLAP, perdão. Não é densidade. Oi? Dimensões também, mas não é o que eu quero não. Chega, gente, esqueceu, fugiu a palavra.
Ok, vamos com densidade. Dos diferentes planos de habitação. Nós sabemos que Marte já foi habitável como a Terra, mas que hoje é um planeta árido, mas que ainda abriga vida, uma vida mais sutil. Sutil, acho que era isso que eu queria. E todos os planetas comportam uma vida de acordo com as condições lá presentes, mas a vida ela é constante. Porque, se a gente analisar um pouco a ideia de Deus que nós temos, quanto ser perfeito, por que Ele ia criar tanto espaço, tanta matéria para ser inútil? Só para Galileu ficar lá olhando o telescópio dele? Não faz sentido. Deus não desperdiça. Certo? E alguns livros espíritas até dizem que no espaço, na distância entre os planetas, existem habitações também, de pessoas que já estão evoluídas, mas não querem estar presas num planeta, moram no espaço. Star Trek, certo? Coisa avançadíssima. Então, nada se desperdiça. E isso abriu a mente do ser humano. E que agora eu sei, eu não estou sozinho. E eu, com grande imaginação que tenho, eu fico pensando o que raios eu posso encontrar lá fora se eu tivesse a condição de ir visitar esses lugares. Se vocês quiserem ter uma ideia melhor do que isso, eu recomendo a leitura de um livro chamado Urânia, por Camille Flammarion, que vocês vão ter uma ideia bem interessante do que a gente pode encontrar lá fora. Esse livro está disponível no eBay, no Amazon por $12. Não é merchandising não, viu gente? Eu não ganho dinheiro do Amazon para fazer isso, né? Só quem quiser tá lá. Dá uma oportunidade, por favor. Thank you. E por fim, o Espiritismo veio lidar com a vida e com a morte. Ele abriu a minha mente de que quando eu sair daqui eu vou continuar. Ele abriu a minha mente de que existe algo a mais lá fora. E ele vai abrir a minha mente para a continuidade da minha existência quanto ser evolutivo. Eu não estou restrito somente aos anos que eu tenho aqui na Terra. Isso vai explicar para as mentes pensantes, muitíssimo obrigado, senhora Vintage. Para aquelas mentes pensantes que vão pensar, mas espera aí, eu só tenho uma chance, supostamente, no pensamento antigo, eu só tenho uma chance de entrar no céu aqui. Mas eu nasci, vamos ver um exemplo, eu nasci no Irã, eu sou uma mulher, eu não tenho condições de desenvolvimento nenhum, eu não posso nem sequer aprender a ler e escrever, meu marido abusa de mim, o meu filho aos 8 anos dava na minha cara, porque a cultura é essa, é uma cultura mas predominantemente de um homem que manda. Eu sou revoltada. Eu não tenho nada, eu tenho que acordar às 6 da manhã para botar comida na mesa, e a comida tem que estar bem feita, porque senão eu apanho. Não estou generalizando a cultura toda, tá certo? Estou dando um exemplo possível, ok? Eu sou abusada e meu coração é cheio de revolta e eu não tenho para onde ir. Porque a minha família não vai me aceitar de volta, porque é uma vergonha para o meu pai se meu marido me devolver, porque eu sou um objeto, certo? E eu fui vendida através de um dote, e minha família não vai me querer de volta, porque isso é uma vergonha para minha família. Então eu devo ficar aqui, com esse marido abusivo, por toda a minha vida. Que perspectiva real, vamos ser realistas, que perspectiva de desenvolvimento moral um coração revoltado desse vai ter? Ah, Humberto, mas o ensinamento de Jesus está aí para quem quiser. Hoje, principalmente, com o advento da internet, quem quiser conhecer tudo isso aqui está a um clique de distância. Mas e para essa mulher? Que alternativas ela teve?
Então quer dizer que além dela não ter passagem para o céu, ela não vai ter outra chance? Não. Não pode ser assim. Porque senão anula o que nós ensinamos lá atrás de que Deus é um ser soberanamente justo. Não é o que Jesus veio dizer, não é o que a Bíblia nos ensina. Então ele não pode ser justo se ele pega essa mulher e não dá a ela as condições necessárias, de aprender e dá para mim, minha pessoa redonda, esférica que sou, que nasci num berço espírita, com pais e mães espíritas. Então eu estou dentro de um centro espírita desde que eu estava usando fralda, o que não faz muito tempo. Certo? Cadê a justiça nisso? Eu sou melhor do que essa mulher? O que foi que eu fiz nos meus 23 anos, 23 semana que vem, a gente quiser dar presente, pode dar. Domingo que vem, até se vier para a reunião, eu recebo presente. O que foi que eu fiz nesses meus anos, ou antes, para merecer? Se bem que não existia um antes, no conceito anterior. Eu comecei agora, do zero. Por que eu sou melhor? Por que o Paulo é melhor? Por que a Isa é melhor? Tá bom, Tati. Por que a Tati é melhor? Ela ficou me olhando assim. Não faz sentido. Então agora o Espiritismo vem ensinar para você a reencarnação. Não deu agora? Espero que você tenha feito o seu melhor. Mas não deu agora? Tenha calma. Se é por quente não, Paulo, você volta. Vai ser diferente, vai ser um novo corpo, vai ser em outro lugar, distante da Silvana, então não fica muito triste, Silvana, certo? Mas você fica lá de lá guiando ele, você vai ser o guia dele, próxima encarnação. Mas a vida continua. E é aí que a minha mente faz, pum, um grande Big Bang. A expansão mental que nós temos a compreender que a vida continua, essa moça está me perturbando, se não evangelizada. Desculpa. A expansão mental proporcionada por esse simples conceito da reencarnação é absurdo. Agora eu vou voltar, eu vou trabalhar, eu vou reparar os danos que eu causei às pessoas, ou a essa mosquinha, que se eu tivesse acertado a mosca não, porque ela não é um espírito, tá, gente? Mas aos outros indivíduos encarnados que eu fiz um mal no meu passado, eu vou poder voltar e reparar o dano que eu fiz. E isso é o grande tchan do Espiritismo. Essa progressão. Certo? Eu sempre esqueço disso, meu Deus do céu. E assim nós voltamos para o começo. Eu espero que todos tenham lido a frase que a lei do mundo é a lei do progresso. E é isso que aconteceu com todos nós nessa viagem do tempo que nós fizemos. Nós éramos ignorantes, nós éramos selvagens com Moisés, nós adorávamos imagens, nós fazíamos o holocausto, que era o sacrifício, e nós aprendemos um pouquinho com os 10 mandamentos. Não foi muito essas coisas, mas nós demos um salto com Jesus. Nós aprendemos a boa nova, mas nós desviamos um pouco com a idade das trevas, mas Jesus que não dorme de olho... Obrigado. Não deixou a gente desamparado, porque ele voltou, contou a história do pastor que voltou para pegar a última ovelha. E nós, retardatários da evolução que somos, comparado com os nossos vizinhos aqui no nosso sistema, o Terra é o planeta mais atrasado, ele está aqui, podendo estar em lugares tão evoluídos quanto ele, desfrutando da companhia de mentes tão brilhantes quanto ele está aqui, trabalhando, cuidando de pessoas ignorantes e rudes que ainda somos. Aí eu estou sim generalizando toda a humanidade, porque nós ainda somos grosseiros, moralmente, e aqui ele está trabalhando, dando o exemplo maior através da obra dele
de como nós devemos lidar a nossa vida. E Ele é tão bom com a gente que Ele traz para a gente as ferramentas de trabalho mastigadas. Quem teve o trabalho de desenvolver isso aqui foi Kardec. Está tudo aqui, mastigado para a gente aprender. O Espiritismo vem e chega e fala, Humberto, você quer trabalhar? Quero. Então, senta aqui. Você agora é um médium. Mas o Espiritismo, eu não entendo nada de mediunidade. Não tem problema. Tudo que você precisa saber para você começar. Tudinho. Homem, eu estou falando que é tudinho. Para você começar, está aqui, mastigado para você trabalhar. Mas esse negócio de mediunidade é muito complicado para mim. Eu quero fazer outra coisa, eu quero trabalhar com gestantes. Ok, não tem problema, venha para cá, sente aqui. Mas eu não entendo esse negócio de Jesus, eu não sei o que falar. Não tem problema, o Espiritismo diz. Está tudo mastigado para você, parece aquela propaganda de pasta dental, né? Aí eu vou bater foto, não, aí não dá não. Está tudo entregue na mão da gente. A gente só precisa botar em execução. É fácil? Não. Nada do que está aqui é fácil. Mas pior, muito pior, são as consequências de deixar para amanhã. Mas, Humberto, você acabou de falar que você vai reencarnar. Cadê a constância? Você vai reencarnar. Mas você também vai pagar as consequências do seu atraso. Você está deixando para amanhã o que você sabe que você tem que fazer hoje, você vai pagar as consequências disso. Mas, Humberto, só dentro do Espiritismo eu posso fazer isso? Não. De forma alguma. Você é evangélico e você está praticando a caridade? Acabou a conversa. O seu lugar junto a Jesus lá no céu vai estar garantido. Porque o Espiritismo não tem os royalties de Jesus. Nós não temos os direitos autorais de Deus. O Espiritismo, ele é simplesmente uma alavanca para a humanidade. É uma nova ferramenta de progresso. O Evangelho, ele está recheado de mensagens de bispos e padres que alcançaram a evolução necessária que eles queriam dentro do catolicismo. Existem diversas pessoas que executam trabalhos maravilhosos dentro da igreja evangélica. Existem pessoas que têm trabalhos mediúnicos gigantes dentro da Umbanda branca, a Umbanda pura. Existem pessoas que estão alcançando o desenvolvimento moral dentro do Islã. Tem. Existe o radicalismo? Existe. Mas também existe as mentes treinadas que conseguem ver em volta daquilo tudo. Então, o progresso ele está em todo lugar. O Espiritismo é mais uma alavanca para o progresso. Ele vem dizer para você que existe um novo mundo, um novo campo de ação que você pode usufruir se você escolher. Não gostou? Não tem problema. A minha esposa, ela é evangélica. Ela não veio hoje, ontem ela foi para a igreja, encontrou inclusive com o Paulinho. Ela ajudou a fazer o lanche e todo o preparativo da noite. Se o bolo estiver bom, foi porque foi minha esposa que fez, tá? Então, é essa a mensagem que eu queria trazer para vocês. O Espiritismo não é melhor, não é pior. É diferente. É uma ferramenta nova que nós podemos usar ao nosso benefício. Vocês têm mais alguma coisa? Não. Então, boa noite.
Obrigada.